Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Silvio Paulo e hoje eu dou início para vocês na primeira aula sobre potenciação, como eu tinha prometido para vocês. Vou trazer hoje para vocês aqui as definições, né, a definição e a notação dessa operação e algumas propriedades. Como esse é o primeiro vídeo, ele vai trazer apenas algumas propriedades e o básico do básico para a gente poder entender essa operação. Nos próximos vídeos, amanhã e depois de amanhã, vou trazer outras operações, outras propriedades importantes também envolvendo a potenciação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você não perder os vídeos que eu trago para vocês todos os dias. Eu costumo trazer desafios, expressões, valores, operações novas para vocês aqui no canal. Espero que você goste desse vídeo. Se você puder curtir esse vídeo, eu vou agradecer muito. Não custa nada para você e fortalece muito o meu trabalho. Então vamos dar início à nossa aula sobre potenciação. Lembrando a vocês que a potenciação é uma é uma operação que contém algumas propriedades e ela é baseada na multiplicação. Ela é uma operação que consegue condensar, ou seja, juntar várias multiplicações de valores repetidos. Então, quando a gente tem, por exemplo, vou colocar aqui embaixo para não ocupar o espaço do nosso desafio final aqui, né? Se a gente tem aqui, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, uma série de multiplicações repetidas, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E essas multiplicações repetidas, né, de valores repetidos, eu posso representá-las por meio de uma potenciação, que é, no caso, a operação que a gente está querendo ver. Esse número que se repete, ele vai estar aqui na minha base. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre esses nomes aqui na hora da anotação, tá? E a quantidade de vezes que o número se repete, eu vou colocar no expoente. Então, essa daqui é a minha notação. Temos dois elementos, né, na nossa potenciação. Uma é chamada de base, um elemento, e o outro elemento é chamado de expoente. Ele serve para, então, utilizar as multiplicações repetidas, condensá-las e deixar apenas em uma notação. Para tornar um pouco mais fácil, e claro, ela ganhou sua importância dentro da matemática, dentro das aplicações, porque tanto na hora da escrita quanto na hora da leitura e também na aplicação, ela ganha uma praticidade muito grande, porque ela vai carregar consigo algumas propriedades que vão nos facilitar muito, por exemplo, a resolver esse desafio que eu vou propor para vocês tentarem resolver. Temos aqui, ó, 4 ao cubo vezes 8 ao quadrado vezes 2 elevado à quarta potência, tudo isso dividido por 16 ao cubo. Se a gente fosse utilizar as multiplicações para poder resolver essas operações todas, a gente chegaria aqui num número absurdamente grande. Claro, depois vai simplificar, vai dividir e tudo mais, e no final vocês vão ver que não vai dar um número muito grande. Então, se a gente fosse utilizar a multiplicação, daria trabalho. Mas como existem para a gente as propriedades, que é o que a gente vai trabalhar bastante no vídeo de hoje, isso vai ficar muito mais simples. E depois a gente vê essa definição e as propriedades, na hora da resolução vai ficar muito mais fácil, vocês vão ver. Se você já sabe resolver, deixe nos comentários qual que é o valor desse desafio, né? Dessa expressão aqui que está representada utilizando várias potenciações para a gente poder ver se vai dar certo ou não. Mas claro, venha comigo até o final do vídeo para você acompanhar aqui os conceitos de uma forma diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, a definição e a anotação. Já dei um exemplo aqui para vocês, falando alguns nomes diferentes, alguns nomes que para muitos pode ser estranho, se você nunca ouviu falar sobre essa operação, que é os nomes chamados de base e o expoente. Esses dois nomes são exatamente os elementos que compõem uma potenciação, né? Então aqui na definição a gente tem aqui dois números, um maiorzinho que fica embaixo e um númerozinho que fica em cima. O número de baixo ele é chamado de base, então vou até escrever aqui para vocês. E o número de cima, que é o valor que vai ser a quantidade de vezes que vai se repetir, né, na multiplicação, esse valor, ele é chamado de expoente, tá? Expoente. Muito bem, base e expoente são os dois elementos da multiplicação. Então, da potenciação. Sempre que eu quiser, então, escrever uma potenciação, eu tenho que fornecer a base e tenho que fornecer o expoente. E o que eu posso fazer com esses dois valores? Né? Para poder resolver, como eu disse para vocês, a gente vai se basear na multiplicação, que é uma das 4 operações básicas que a gente conhece desde o ensino fundamental, beleza? Então, a base vai ser o número que vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho 6 aqui nesse caso, que é a minha base. Ele vai ser aqui representado por 6 vezes 6 vezes 6. E exatamente 3 vezes. Por quê?
por causa do 3 do expoente. Então, ó, vou até fazer uma chavezinha aqui, ó, que é exatamente 3 vezes. Esse número de vezes que se repete sempre vai estar expresso no meu expoente. Então, quando tiver, que por exemplo, se tivesse 5, eu teria 5 valores 6 multiplicados. Se tivesse 10, 10 vezes, e assim por diante, tá bom? Como no caso é 3, peguei um número um pouquinho menor, será 6 vezes 6 vezes 6. E claro, esse valor aqui a gente consegue resolver utilizando a multiplicação, que a gente já conhece, já sabe fazer. Se precisar montar a continha, pode montar, mas aqui vai ficar 6 vezes 6, 36, né? Isso é tabuada. 36 vezes 6 é igual a 216. Esse valor aqui do final, todo resultado de uma operação ele ganha um nome, né? A adição, o resultado da adição é chamado de soma. O resultado da subtração é chamado de diferença. O resultado da multiplicação é chamado de produto. O resultado da divisão é chamado de quociente. Então, nas 4 operações, a gente tem esses nomes. E o resultado da potenciação é chamado de potência. Então, aqui a gente tem que esse valor é a nossa potência. Certo? É o valor da minha potenciação, o resultado da potenciação. Sabendo esses nomes, sabendo a forma que é definida essa operação, a gente consegue então agora trabalhar com muito mais facilidade, porque na hora que a gente for trabalhar aqui as propriedades, essa coisa que é chamada de básica, né, a gente precisa saber muito bem, tá na hora de encontrar os conceitos e dizer os conceitos, elas fiquem bem fácil de entender, beleza? Então, o número que está embaixo é a base, o número que fica em cima, no númerozinho menor, é chamado de expoente, ele vai dizer quantas vezes a base vai se repetir e o resultado é a potência. Muito bem, essa é a primeira parte do vídeo, onde a gente define e notifica, né? A gente dá os nomes para os elementos. A segunda parte, que agora vai ser fundamental para a gente poder resolver essa operação aqui, né? São as propriedades dessa operação. Como que a gente vai trabalhar aqui? Temos 3 propriedades que eu trouxe hoje para vocês, existem outras e eu vou trazer nos próximos vídeos, então fique ligado aqui no canal para você saber coisas mais sobre a potenciação, tá? A primeira propriedade, que é essa aqui, vou fazer uma setinha, é a propriedade chamada de multiplicação de potências de mesma base. Então perceba uma coisa que aconteceu aqui tanto nessa operação quanto nessa. Temos aqui uma multiplicação, certo? Temos potências, eu coloquei letras aqui, né, uma forma algébrica para poder generalizar, isso vai valer para qualquer número. Daqui a pouco eu dou um exemplo numérico também para funcionar. Mas uma coisa interessante que acontece nessas duas propriedades é que a base tem que ser a mesma. Então, tanto na multiplicação quanto na divisão, a gente precisa ter mesma base para poder aplicar as propriedades, senão não funciona, beleza? Na multiplicação de potência de mesma base, eu vou manter a minha base, no caso aqui, a base é o A, e esse A pode ser qualquer número na hora do exercício, tá? E eu vou fazer uma coisa com os expoentes, eu vou somar os expoentes, N mais M. E essa aqui é a nossa primeira propriedade. Multiplicação de potência de mesma base, conservo a base e soma os expoentes. Vou dar um exemplo numérico para vocês, para ficar bem fácil, né? Vamos pegar o 3 como base, ao quadrado, vezes 3 ao cubo, por exemplo. Se a gente fosse multiplicar utilizando a notação da definição que a gente sabe de multiplicação, ficaria 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vezes 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. E agora, olha que interessante. Esse 3 aqui vezes 3 é do 3 ao quadrado, né? Então, 2 vezes. Vou colocar 2x. E aqui, 3 vezes são 3x. Certo? Essas duas vezes que apareceu o 3 vem desse expoente 2. Essas 3 vezes que tem aqui nessa parte vem desse expoente 3. E olha que legal. Quando a gente abre ela todas em multiplicações, percebam que a base ser igual é importante, porque agora eu consigo generalizar essa nova potência em uma potência só. Que no caso, ó, eu tenho 5 vezes repetindo o número 3. Pela definição, se eu tenho 5 vezes o número repetido na multiplicação, o expoente vai ser 5, certo? Então o resultado aqui é 3 elevado à quinta potência. Em outras palavras, se a gente pegar o 2 e adicionar o 3, a gente vai encontrar exatamente o 5. Porque o expoente ele representa quantidade. E quantidade, quando a gente está adicionando, quando a gente lista ele aqui, a gente vai adicionar, então a gente acaba somando
os expoentes, por isso que a multiplicação de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Então, essa é a primeira parte, primeira definição dessa propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Na divisão, a gente vai fazer a mesma coisa, na verdade, vamos utilizar a mesma ideia, só que inverso. Por quê? A divisão ela é o inverso da multiplicação, certo? Então, a gente vai utilizar a ideia contrária da adição na hora de fazer com os expoentes. Aqui a gente vai ter o seguinte, essa é a segunda propriedade. Lembrando novamente que a gente precisa ter a mesma base, tanto na forma fracionária quanto na forma de divisão mesmo, com o símbolo da divisão, funciona da mesma forma, tá? Isso aqui vai ser igual. Eu vou conservar a base, assim como eu fiz em cima, só que ao invés de adicionar os expoentes, eu vou subtrair. E a gente vai ver por que isso funciona, tá? Então vai ficar n menos m, tanto aqui quanto aqui. Eu pego o primeiro e subtraio o segundo, tá? Essa é a segunda propriedade. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. E por que isso faz sentido? Vou mostrar para vocês com um exemplo numérico. Vou pegar aqui, por exemplo, 3 ao cubo, parecido com o que a gente pegou aqui em cima, né? 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Muito bem. A gente sabe que se a gente resolver, né, vai ficar 27 dividido por 9, mas eu quero mostrar através das propriedades, tá? Esse resultado. Então, não vamos resolver a partir do resultado da multiplicação, e sim utilizando somente a definição e simplificando essas frações, tá? Então, vai ficar o seguinte, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, certo? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. A gente já viu algumas vezes aqui nos vídeos do canal que quando a gente tem multiplicação e divisão sendo aplicados numa mesma expressão, elas podem se simplificar, porque são operações inversas, certo? Então, 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3 vezes 3, cada 3 eu consigo simplificar em cima e embaixo, né? Porque multiplicar por 3, logo em seguida, dividir por 3, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, esses dois valores, eles se anulam. Por isso que eu posso cortar dessa forma. A mesma coisa acontece aqui. E aí vai sobrar apenas um número 3 em cima, no meu numerador. E esse número 3, quando não tem nada, ele tem expoente 1, que é a mesma coisa que o 3, certo? Olhando agora para essa propriedade, o que a gente pode concluir? Que quando a gente faz essa subtração, anulando os elementos, é só fazer a subtração entre os expoentes. 3 menos 2. Então funcionou da mesma maneira que a gente viu aqui na forma geral. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a minha base, que no caso aqui era o 3, e eu vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Por isso ficou daquela forma a minha propriedade aplicada nesse caso aqui, tá bom? E o último caso é a potência de potência, tá? E essa potência de potência, ela vai utilizar a potência, a primeira propriedade aqui, né, de multiplicação, porque a gente já sabe que potência depende de multiplicação, então quando a gente abrir essa propriedade, vai aparecer várias multiplicações aqui de potências, tá? Muito bem, temos aqui a elevado a n, parênteses, o parênteses é muito importante, tá? Elevado a n. Por quê? Quando a gente tem parênteses, esse parênteses está dizendo que essa base, ela é todo esse elemento aqui, a elevado a n. Então, a base da potência total de fora, né, é a elevado a n. Então, eu tenho uma potência na base e outro expoente elevando essa potência. Por isso que o nome dessa propriedade é potência de potência, tá bom? E quando a gente tem essa propriedade, a gente vai multiplicar os expoentes. E vamos ver por que isso acontece, tá? A elevado a n vezes n. Vamos dar um exemplo numérico para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Vamos pegar números pequenos para não ficar muito grande. Vou colocar 2 ao quadrado elevado ao cubo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Agora a gente tem aqui por definição que a base é 2 ao quadrado. E ela vai se repetir em uma multiplicação 3 vezes. Então, pela definição, né, da nossa potenciação, temos que isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? 3 vezes, por causa desse expoente 3, a base que está escrita como 2 ao quadrado. Aqui, percebam que apareceu para a gente uma multiplicação de 3 elementos, né, de 3 potências, que tem mesma base, e eu vou fazer o seguinte, vou continuar utilizando a primeira propriedade, que eu vou adicionar os expoentes. Olha que legal. 2 vezes 2 vezes 2
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 2 mais 2 mais 2. E a nossa adição de números iguais, a gente pode transformar ela em uma multiplicação, né? 2 mais 2 mais 2 é 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, tanto faz. Então isso aqui é igual a 2 elevado a 3 vezes 2. E isso aqui, então, é igual a 2 elevado à sexta potência. Então, potência de potência, eu multiplico os expoentes, tá bom? Vou pegar o 3 e vou multiplicar o 2, ou o 2 multiplicar por 3, tanto faz. Tendo essas propriedades, a gente consegue agora resolver esse exercício que de início foi o nosso desafio. Você já conseguiu resolver? Você deu para entender as propriedades que eu expliquei para vocês? Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a comentar. E agora vamos resolver juntos essa operação aqui, né? Essa expressão numérica. Percebam que aqui, gente, o primeiro requisito que a gente precisava para poder calcular, que é ter a mesma base, não vai aparecer aqui, né? Temos aqui 4, 8, 2 e 16. Esses números não estão na mesma base, essas potências. O que a gente vai ter que fazer então? Teremos que fazer uma mudança de base. E para isso a gente vai usar a fatoração. Por exemplo, o 4, ele é 2 vezes 2. Então 4, vou colocar aqui embaixo, 4 é igual a 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, certo? O 8, ele é 2 vezes 2 vezes 2, então vai ficar 2 ao cubo. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 16 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? Então temos aqui uma mudança de todas as bases para a base 2, e aí a gente vai ter a mesma base para poder prosseguir utilizando essas propriedades que a gente tem. Muito bem, vamos substituir agora esses valores que a gente acabou de deduzir na nossa expressão. O 4, ele é 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado. Percebam que tem um cubo ali, então eu tenho que colocar parênteses e elevar ao cubo, tá bom? Não pode esquecer do parênteses, porque senão a propriedade da potência de potência não se aplica, ela vai ter que utilizar uma outra maneira, beleza? Agora no 8, a gente tem que 8 é igual a 2 ao cubo. A gente acabou de ver. Vezes 2 ao cubo, fecha parênteses aqui, elevado ao quadrado, que já estava ali em cima. Vezes 2 à quarta, essa aqui não precisa mudar. Tudo isso dividido por 2 à quarta, né? 2 à quarta. Tudo isso elevado ao cubo por causa desse 3 aqui. Transformei todas as minhas potências na mesma base, agora eu consigo utilizar todas essas propriedades aqui. A primeira que eu vou aplicar vai ser a potência de potência. Percebam que temos parênteses nas potências, então vamos utilizar essa propriedade aqui, ó. Propriedade 3 da nossa aula de hoje. Então, 2 vezes 3 aqui eu vou multiplicar os expoentes, aqui eu vou multiplicar os expoentes e aqui embaixo também. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, que é 6. 2 elevado à sexta potência, vezes 3 vezes 2 também é 6, então 2 elevado à sexta potência, vezes o 2 à quarta, que já estava aqui pra gente. Muito bem. Agora, 4 vezes 3 é 12, então vai ficar 3 vezes 2, 12. 3 vezes 4, 12, perdão. Então vai ficar 12 aqui embaixo. Muito bem, agora é só a gente poder concluir aqui o nosso exercício. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar esses nossos expoentes, porque multiplicação de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes, então vai ficar 2. 6 mais 6 dá 12, mais 4 dá 16. 16. Tudo isso dividido por 2 elevado à 12ª potência. Opa! 2 elevado à 12ª. Coloquei só o 12, aí não funciona, né? Então, 2 elevado à 16ª potência dividido por 2 elevado à 12ª potência. Lembra que na fração a gente tem divisão de potências. Então, divisão de potência de mesma base, que no caso aqui é o 2, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 16 menos 12. Que isso aqui resulta para a gente em 2 elevado à quarta potência. E se a gente quiser resolver 2 elevado à quarta potência, é só repetir o 2 4 vezes em uma multiplicação repetida. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2. Então perceba que nesse exercício a gente conseguiu usar todas as propriedades, inclusive a definição da nossa potenciação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, como a gente já tinha visto aqui embaixo, né? 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, o nosso resultado dessa expressão aqui é igual a 16. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a potenciação. Compartilhe com seus amigos, com o pessoal que precisa aprender um pouquinho sobre matemática básica, que gosta de matemática, para poder vir assistir os vídeos também aqui no canal. É uma alegria estar recebendo você até o momento aqui no vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo amanhã na próxima aula sobre potenciação. Até lá!